Os 4 cavaleiros do Apocalipse fazem parte de uma profecia sobre o fim dos tempos. Representam acontecimentos profetizados para acontecer antes do fim do mundo. Existem muitas interpretações diferentes sobre o cumprimento da profecia dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Na visão de João, descrita em Apocalipse 6, o Cordeiro, Jesus, tem um livro especial em sua mão, selado com 7 selos. Quando ele abre cada selo, uma coisa acontece na terra. Os primeiros 4 selos enviam os 4 cavaleiros à terra. Primeiro cavaleiro. O primeiro cavaleiro aparece montado em um cavalo branco, empunhando um arco. Ele tem uma coroa na cabeça, pronto para ser vencedor. Apocalipse 6, 1-2. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. 2. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. A coroa é símbolo da vitória e do poder. O arco era uma arma de longa distância, que provavelmente significa que a influência do cavaleiro terá grande alcance. Algumas pessoas sugerem que o primeiro cavaleiro é Jesus, porque é um vencedor e vem montado em um cavalo branco, como em Apocalipse 19, 11. 11 Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Outras pensam que é o Anticristo, que se exaltará como um deus e terá grande poder sobre o mundo. Segundo cavaleiro. Quando o segundo selo é aberto, surge um cavaleiro com uma grande espada montado em um cavalo vermelho. Ele tem poder para tirar a paz e fazer com que as pessoas matem umas às outras. Apocalipse 6, 3, 4, 3. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. 4. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. A espada e a cor vermelha representam a morte sangrenta em luta armada. O segundo cavaleiro parece ser uma representação da guerra. Jesus avisou que nos últimos tempos haveria guerras e rumores de guerras. Mateus 24, 6. 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Terceiro cavaleiro. O terceiro cavaleiro monta um cavalo preto e tem uma balança na mão. Quando aparece, uma voz diz o preço da comida nesse tempo. Apocalipse 6, 5, 6, 5. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. 6. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Os preços para a comida são muito altos, o que significa que a comida será muito cara. A balança representa a compra e venda, trocas comerciais. O terceiro cavaleiro normalmente é interpretado como a fome. Com preços tão altos, as pessoas comuns teriam dificuldades de alimentarem suas famílias. Também poderá representar crise econômica. Quarto cavaleiro. O quarto cavalo é amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte e o Hades, Inferno, o segue de perto. Apocalipse 6, 7, 8. 7. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. 8. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. O amarelado do cavalo normalmente é associado à morte, porque se parece com a cor de um cadáver. O quarto cavaleiro é o único que a Bíblia diz exatamente o que é: a morte. O último cavaleiro, ou os 4 cavaleiros juntos, dependendo de como interpretamos o texto, tem poder para matar 1/4 da terra. Quando vão aparecer os 4 cavaleiros do Apocalipse? Não sabemos quando os 4 cavaleiros vão aparecer. Alguns pensam que já apareceram, ou vão aparecendo ao longo da história até culminar o fim. Outras pensam que ainda vão aparecer somente no fim. Mas trata-se de uma verdade que só Deus sabe.
Nesse sentido, temos de ter humildade para aceitar que há interpretações complexas e alguns mistérios concernentes ao fim dos tempos. Não cabe a nós tentar determinar eventos nem fazer tratados definidos e fechados. Mesmo assim, há muitas especulações, pois há algumas figuras apocalípticas passíveis de serem interpretadas de maneiras diferentes. Mas, de modo geral, precisamos levar em conta o gênero apocalíptico do livro, e que assim, os seus símbolos devem ser entendidos a partir desse estilo literário. Quanto ao que não é explicado com clareza pelo contexto bíblico, devemos ter muita cautela e discernimento ao tentar interpretá-lo. O mais importante saber é que os 4 cavaleiros do Apocalipse vêm para trazer julgamento sobre o mundo por causa do pecado. Um dia todos vamos enfrentar o julgamento de Deus. Por isso, precisamos da salvação que se encontra em Jesus Cristo. Simbolismos no Apocalipse. Grande parte da linguagem utilizada no livro de Apocalipse é simbólica. A visão profética que o apóstolo João descreve é marcada por imagens e figuras difíceis de serem expressadas. Por isso, os números, cores, bestas, animais, estrelas, candeeiros, pedras preciosas e outros objetos são usados para representar pessoas, eventos ou verdades que serão manifestas no fim. Todas essas referências devem ser lidas à luz de outros textos das Escrituras, que em alguns casos trazem explicações claras a seu respeito. Como por exemplo, os 4 seres viventes em Apocalipse 4, 6, 8. 6. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. 7. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. 8. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo. É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Também aparecem em Ezequiel 1, 5, 14. 5. E no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem. 6. Mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. 7. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. 8. Debaixo de suas asas nos 4 lados eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas. 9. E as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. 10. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. 11. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. 12. Cada um deles ia sempre para frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam e não se viravam quando se moviam. 13. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. 14. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Ou os animais, o leopardo, urso e leão em Apocalipse 13, 2. 2. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade, que também são mencionados em Daniel 7. No relato dos 4 cavaleiros podemos interpretar alguns símbolos aparentemente claros, pelo seu contexto. O que aprender com essas imagens apocalípticas? Apesar de se tratar de um tema bastante complexo, os ensinos bíblicos acerca do fim devem encorajar aos cristãos na sua caminhada de fé, amor e obediência a Deus até o fim. Também servem de alerta para os descrentes, de como serão julgados e punidos no final dos tempos. O Senhor Jesus Cristo virá outra vez aqui em poder e glória, para buscar o seu povo amado e julgar vivos e mortos. Nessas figuras mais específicas de Apocalipse 6, os cavaleiros mostram-nos que Deus exercerá juízo sobre o mundo corrompido e afastado da graça de Jesus. Os cavalos são símbolos que revelam a força e o poder de Deus.
No tempo determinado por ele, os juízos serão aplicados de forma veloz, potente e certeira. Nesta guerra final já consumada na cruz, o maligno e seus seguidores serão castigados pelos seus pecados. Haverá grande tribulação no cumprimento dessas profecias. Os selos falam da autenticidade do conteúdo revelado na palavra de Deus. Os juízos de Deus são certos e dignos de toda aceitação. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é digno de toda confiança. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra e é quem abre os selos. Ele exercerá juízo e justiça no cumprimento de todos os decretos de Deus. Com isso em mente, precisamos atempadamente aceitar a oferta de salvação e perdão dados por Deus em Jesus Cristo. Se você ainda não fez isso, busque conhecer o plano de Deus para a salvação, através da Bíblia Sagrada. Confie em Cristo e prepare-se para o fim. Esperamos que tenha sido uma experiência enriquecedora para você, e que tenha aprendido mais sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse.